Você já se perguntou quem é Júlio Verne? Depois agora que a gente já conversou e já falou aí sobre mais 6 livros ali de Júlio Verne, vamos entender quem é esse autor, o que ele fez, onde é que ele viveu, onde ele nasceu, qual é a sua história. Então, para a gente poder conversar sobre isso, vamos logo para o nosso vídeo. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero que vocês gostem desses assuntos, né? Falando sobre autores, falando sobre livros, falando sobre resenhas e sobre escrita também, tá? E eu espero que você goste desse tipo de conteúdo. E se você já gosta, tá? Se inscreve aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, tá? Se você já é inscrito, curte, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que ele possa chegar em mais pessoas. E se você está curioso para conhecer a história de Júlio Verne, vamos para o vídeo. Júlio Verne foi um rapaz que nasceu em 1828, enquanto a Europa industrializava-se, né, a todo vapor. Nascia na cidade de Nantes um menino que sonhava com os mares nunca antes navegados, né? Isso era a história onde Júlio Verne nasceu, né? Júlio Verne cresceu ali entre as docas francesas, onde os navios carregavam não apenas as mercadorias, mas todo o peso do colonialismo, e com esse contexto moldou o que foi incentivado por Júlio Verne, né? Como é que esse contexto moldou o autor, né, que inventou futuros, mas repetiu ali algumas coisas do seu tempo. Então vamos entender um pouco mais sobre essa história de Júlio Verne. Primeiro vamos entender, Júlio Verne era filho de um advogado, né, muito rígido, e Verne foi obrigado a estudar direito em Paris. Mas realmente ali nas margens dos livros jurídicos, né, diz que ele rabiscava ali as suas invenções, e era a sua fuga ali, né, realmente daquela realidade tão controlada de certa forma ali que ele vivia, né? E a biblioteca do Museu Nacional de História Natural era um lugar onde ele conseguia devorar ali eh, tratados de geologia, de astronomia, e onde ele adquiria realmente o conhecimento ali para realmente poder falar sobre os assuntos que ele fala nos seus livros, né? Então ele devorava ali ciências que depois ele emprestava esses conhecimentos que ele adquiria durante esse período onde ele se refugiava ali na biblioteca, né? Para os personagens, né, que ele deu vida, principalmente ali o professor Lindenbrock, o Sirius, e a gente vê alguns outros personagens dele que ganharam vida através desse conhecimento que ele teve, desse estudo que ele teve durante a biblioteca, onde ele se refugiava ali da faculdade. E aos 22 anos, ele foi lá e decidiu dizer ao pai que preferia realmente ser um poeta faminto a um burocrata entediado. E a resposta foi muito clara de seu pai, né? Corte financeiro, então Júlio Verne passou fome, sobrevivendo como um secretário de teatro, em uma experiência que ensinou muito para ele a ter um ritmo narrativo que a gente consegue perceber em seus livros, né? Durante a escrita dos seus livros, a gente consegue perceber esse ritmo muito tranquilo que ele leva, né, nas suas narrativas. A gente acompanha aqui entre 1863 e 1875 o que foi considerado os anos de ouro ali de Júlio Verne, né? Que foram as épocas onde ele adquiriu sucesso e ele chegou ali a ter uma certa visibilidade. Se a gente pegar ali, em 1863, a gente teve o primeiro sucesso do Júlio Verne, né? Que foi esse livro aqui, tá? 5 Semanas em um Balão, que foi o primeiro sucesso que ele obteve, né? E ali ele falava sobre as expedições europeias na África, né? Então, o Verne transformou o que acontecia neste momento, naquela época, em os relatos reais, né, em ficção, mas realmente ele não dá uma voz tão concreta e de verdade algo real para aquilo. Tinha algumas informações corretas, como eu já disse, né, quando eu fiz a resenha do livro,
mas algumas coisas estavam equivocadas, né. Então, o livro em si, né, ele repete alguns estereótipos ali, né, na época, eh, principalmente da crença de que a maioria da África era composta por pessoas e vilas que eram canibais, o que não é uma realidade. Mas ele relembra essa época do colonialismo e da exploração ali das expedições europeias. Depois, em 1864, a gente teve, né, o segundo livro dele que teve uma certa visibilidade, que foi o livro Viagem ao Centro da Terra, né? E a maior influência para esse livro foi exatamente as teorias geológicas de Lyell, ou seja, o Verne realmente utilizou algumas teorias que já existiam ali na época para criar uma história fictícia, uma história fantasiosa que nos motivasse a essa aventura. E como, né, o Verne coloca lá, na realidade o centro da Terra não é oco, né? Mas ali ele coloca nessa história dessa ficção o que cativou muitas pessoas na época. E depois, em 1870, ele teve um outro livro, né, que ganhou muita visibilidade, que foi esse livro aqui, tá? 20.000 Léguas Submarinas, que foi realmente um livro que foi uma motivação para a construção do submarino, né? Como o livro foi escrito durante a Guerra Franco-Prussiana, ou seja, ele coloca ali como se o Capitão Nemo, que é um dos personagens, fosse um refugiado político. Ou seja, ele é ali uma representação, né, do que acontecia talvez ali na guerra, né? E aí a gente tem uma citação ali reveladora que o, uma carta de Hetzel, né, em 1869. Hetzel era basicamente quem ajudava Júlio Verne na hora de preparar os seus livros, né? Então ele falava ali, a citação que ele faz é a seguinte: o Nautilus é minha resposta a um mundo que destrói tudo o que toca. Às vezes, a única saída é mergulhar fundo. Então ali, né, nessa carta, né, que basicamente Júlio Verne enviou ao seu companheiro ali de ajuda, ele fala um pouco que realmente essa representação desse navio, dessa embarcação, é uma forma de realmente sair e mergulhar fundo para sair de uma determinada situação. Então, essa é uma citação que a gente encontra. Esses três livros ali foram os grandes sucessos dele nessas épocas ali. Pois ali, em 1860 a 1905, a gente vê umas épocas ali meio conturbadas na história de Júlio Verne, né? Em 1886, um sobrinho dele dispara, né, uma arma e acaba deixando o Júlio Verne manco e ele acaba mais recluso ali. E a tragédia em si, né, coincidiu com uma virada na sua obra, nos livros ali que ele escreveu, A Ilha Misteriosa, que já mostrava uma desconfiança ali no progresso, né, em Paris durante o século XX, né, nessa transição ali, que esse livro, né, A Ilha Misteriosa, já foi escrito em 1863, mas ele foi rejeitado porque ele previra uma sociedade escravizada por máquinas e que na época essa visão era considerada muito sombria em si, principalmente pelo seu editor, que era o Hetzel, né? Então, ah, algumas coisas que a gente pode ver durante as nossas pesquisas para entender um pouco mais sobre o Júlio Verne é que o Hetzel, né, cortou 25% de A Ilha Misteriosa para suavizar as críticas ao colonialismo. Ou seja, um dos trechos que podem ser recuperados ali em 1989 mostram o Sirius Smith, por exemplo, questionando ou construímos uma utopia. Mas sabe quantas ossadas? Ou seja, questão de que a construção de uma civilização, de um poder, precisava de muitos sacrifícios, basicamente isso que
a gente consegue compreender com esse pequeno trecho ali. Então, essas coisas que aconteceram ali durante essa época foram bem difíceis ali para Júlio Verne, na sua história em si. Claro que a gente tem vários livros ali, que a gente pode ver, que ele falou, né. A gente tem aqui o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, a gente também tem, Da Terra até a Lua. Então, assim, a gente tem esses livros, tem um outro ali, que é a continuação desse Da Terra à Lua, que é, se eu não me engano, é De Volta à Terra, o nome é mais ou menos assim, mas eu ainda não li. Mas todos os livros a gente vê, porque o Júlio Verne foi conhecido como o pai da ficção científica. Então a gente vê essa preocupação dele com essa demonstração científica desde o início, desde a sua primeira criação ali da viagem ao centro da Terra, né, aos 5 semanas em um balão. A gente vê ali desde as primeiras criações, os primeiros livros ali que foram sucessos dele, a gente vê todas essas preocupações com detalhes que na época ninguém falava sobre. Dentro de toda a história de Júlio Verne, a gente, principalmente como escritores aqui, né, porque eu não falo somente para leitores, mas falo também para escritores, é da gente prestar atenção em alguns pontos. Porque o Júlio Verne nos ensina a construir mundos com algumas regras, mas também nos alertas, né, sobre os limites da nossa perspectiva e como aplicar isso hoje, né? Por exemplo, se a gente exercitar aqui o nosso senso crítico, né, e a gente pesquisar a forma como Júlio Verne fez o livro, né, ou fez realmente para entender como faria para um projeto acontecer, no livro Da Terra à Lua, o Verne não só simplesmente colocou que era possível chegar até a Lua no dia tal, com os astros de tal forma. Ele entrevistou um astrônomo, né, foi o Le Verrier, mas para ter essas informações mais concisas, sabe? Para realmente trazer isso para a realidade. Então, o que ele nos ensina ali é que a gente vá um pouco além. O que é que está faltando na sua história para trazer ela para a realidade, né? Por exemplo, se a gente escrever, né, pouquinho. Como é que nós podemos fazer com que essa nossa escrita, essa nossa ideia, essas nossas regras, a regra desse mundo, possa se tornar algo mais real, mais palpável em si? É essa a nossa questão aqui como escritores em si. Uma outra coisa que a gente pode ver, né, é que Júlio Verne, pelo menos na minha visão ali, ele não consegue demonstrar tanto o apego emocional entre as pessoas ali, né, ele não consegue muito desenvolver os seus personagens, de maneira emocional. Talvez principalmente pela época, né, ou a forma que ele foi criado. Mas, por exemplo, a gente não consegue ali, pegar uma cena onde o Phileas Fogg, né, que comete um erro humano, que Phileas Fogg é o desse livro aqui, tá, A Volta ao Mundo em 80 Dias, e tem tudo programado. Ele parece não cometer erros em momento nenhum. Isso não é bem uma realidade, né. Então, é algo que o Júlio Verne, na maioria das vezes, não permite nos seus livros, né, que é que eles sejam e cometam erros humanos. E, claro, tem uma citação ali que a gente pega, né, de Margaret Atwood, que ela fala o seguinte: "Sua genialidade foi ver o futuro. A nossa tarefa é preencher as lacunas que ele deixou." Por exemplo, muitas coisas que Júlio Verne fez, né, foram exemplos e deram ideias para criações futuras. Mas o que é que nós podemos fazer para preencher todas essas lacunas? Que histórias nós podemos criar com esses conhecimentos que os nossos antepassados nos deixaram, né? Ele iniciou a ficção científica. E agora, como é que está a nossa ficção científica? Será que ela teve uma melhora? Será que a gente conseguiu trazer mais realidade para ela, igual ele conseguiu trazer nessa época? Tanto que ali mesmo, enquanto eu lia 5 semanas em um balão, eu ficava na dúvida: será que era desse jeito mesmo? Será que realmente
tinha esse tanto, será que era desconhecido? E muitas informações ali, enquanto eu estava lendo o livro, eu tive que parar para confirmar ali depois, né, para saber se era realmente isso, se as histórias estavam corretas ou não. De tão potente que era a escrita dele, de tanto que ele trazia isso à realidade, acabava confundindo quem não tinha o conhecimento. Então é isso que nós, como escritores, temos o potencial de fazer com as nossas escritas em si. E aí, para a gente encerrar aqui, para a nossa conversa sobre o Júlio Verne, eu peço que você se inscreva aqui no canal, você assine, ative as notificações, ative o sininho aí, tá? E curta o vídeo, compartilhe com quem você quiser. Mas para a gente encerrar, tá? O Júlio Verne, ele mapeou vulcões, constelações, mas deixou várias pessoas ali, vários continentes excelentes. E talvez essa seja a lição mais dura. E até mesmo aqui nesse livro, Volta ao Mundo em 80 Dias, ele não cita alguns países e continentes que existem. Ah, e aqui a gente vê, de certa forma, meio que como se estivesse apagado parte dessas pessoas. Em maioria das suas viagens ali, né, 20 mil léguas submarinas, ele não retrata alguns locais que já existiam na época. E cabe a nós, realmente, agora não navegar somente pelos locais que ele navegou, mas realmente trazer uma nova visão, né? E o que ele não conseguiu utilizar, a gente poder explorar de uma forma melhor, poder criar com mais liberdade, criar com mais identificação, mas uma coisa é muito concreta. A escrita de Júlio Verne é algo que nos incentivava a continuar lendo, a querer terminar, a querer descobrir o final, e é esse o objetivo de todo escritor: fazer com que o seu leitor queira iniciar uma leitura e querer continuar até o final, querer descobrir o que acontece, descobrir os mistérios, ou a viver as aventuras, né, dentro da história. É tudo isso que todo escritor quer. E Júlio Verne conseguiu isso. Nós também podemos conseguir. Então eu fico por aqui. Espero que você goste de conhecer um pouco mais sobre essa jornada de Júlio Verne, conhecer um pouco mais sobre as suas obras. Eu me despeço aqui. Até mais.